No ar, Fala Sério. Fala, povo de Deus! Eu sou Renata Rios. A gente vai para mais um Fala Sério. E estamos aqui com um convidado maravilhoso, que é o professor Edivanei Fernandes. Fala aí, Edivanei. E aí, Renata, tudo bom? Tudo na paz com você? Vai ficar tudo certo em nome de Jesus. Então, gente, a gente vai para um bloco maravilhoso, cujo o tema é preciso coragem. Mas aí você deve estar se perguntando, a gente precisa de coragem pra quê? Para começar, a gente precisa de coragem para se santificar, para viver mais perto de Deus. Então, Edivanei, como o pecado se origina dentro de nós? Então, Renata, interessante que o tema sobre é preciso ter coragem e a gente vai falar sobre pecado, né? Exatamente, pensando sobre a questão do pecado, é interessante observarmos o seguinte. Na verdade, o pecado ele foi imputado a nós por conta da queda do homem. Então, o fato ocorrido no Éden, ele tem um reflexo que nos imputa ao pecado. Então, por uma questão de descendência, né, a gente chama de descendência adâmica, a gente vai trazer, né, em nós o pecado por si só como essência. Então, o pecado ele já está imputado a nós por conta de um fato anterior. Tá? Esse é um tema muitas das vezes complexo, né, assim, para o entendimento mais amplo, mas claramente a gente consegue entender que esse pecado ele rachou uma aliança do homem com Deus, né? Então, se a gente observar o que está dito em Romanos 5:12, vai falar que entrou por um só homem o pecado. Significa que o pecado ele adentrou por esse fato aqui mencionado no Éden, e nós somos herdeiros, né, vamos dizer assim, desse pecado por uma via de que nós não praticamos, mas acabamos recebendo ele. Outra coisa muito importante de a gente observar que você pode estar preocupado agora, porque se eu falo para você que o pecado já está em você por conta de um fato que aconteceu no Éden, você vai estar preocupado em relação a isso. Mas eu creio que estou falando com um público, né, que fez uma aliança com Cristo, ou de um público que está, na verdade, se fortalecendo por intermédio da palavra de Deus e fará também uma aliança, né? O alcance do nosso podcast aí é bem amplo. Então a gente pode perceber que, como em Romanos nós falamos sobre o pecado entrar por um homem, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, vai falar sobre morte, né? Que a morte entra por um homem e por um homem nós vamos ter a vida. Então nós vamos entender que o pecado ele vai ser o causador de morte, né? Então morte física, morte espiritual, mas esse homem chamado Jesus Cristo que veio a essa terra, ele vai nos realiançar-nos com Deus por intermédio do seu sacrifício. E aí, como por um homem entrou o pecado, a morte, por um homem nós vamos receber a vida, e receber vida em abundância aqui nessa terra e vida eterna no céu. Então, a primeira mensagem que fica aí em relação a você ter coragem, é você ter coragem para enfrentar sim o pecado, sabendo de onde ele originou, mas que ele foi, vamos dizer assim, reparado por conta do sacrifício de Cristo. E glória a Deus por isso, né, adolescente? Então, Edivanei, como é que a gente faz para que o pecado não nos consuma? Para que a gente não seja dominado por ele? Então, a gente parece algo, né, assim, um bordão, né, em relação ao que a gente fala, mas o pecado, né, ele pode de fato nos consumir. Se nós temos uma carne inclinada ao pecado, significa que nós temos o quê? Uma tendência a errar. Eu acho que seria importante a gente, vamos dizer, conceituar o pecado, né? Porque definir é bem complicado, a gente tem uma amplitude muito grande sobre
essa palavra, sobre o que essa expressão significa. Mas o pecado, para você que está nos escutando aí, jovem adolescente, é você errar o alvo. Tá? Então, errar o alvo significa você ter uma meta, ter um ponto específico em que você deveria alcançar e você não chegar nele. A gente usa às vezes a palavra, né, desviado, é uma coisa muito intensa, complicada até de nós falarmos. Mas talvez a grande representatividade dessa palavra é exatamente a pessoa que perdeu a direção. Então a gente se utiliza muito, né, de maneira mais coerente, a pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. Então o que você tem que fazer para poder você não permitir que o pecado venha lhe consumir é você andar nos caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor pode ter até as adversidades, porque elas são oriundas da vida. Mas ela é a certeza de que o pecado não irá te dominar. Porque ali você vai encontrar a direção correta para você suplantar essa debilidade que você tem, por ser alguém que tem inclinação ao pecado. E o fato é que a melhor maneira da gente se afastar do pecado é se aproximando de Deus, alimentando o Espírito. Mas aí, Edvanei, você tocou uma parte interessante, né? Que é sobre o pecado, sobre a gente não deixar isso nos consumir. Mas um passo importante é a gente se arrepender. Isso é fácil? Na prática? Então, vamos lá. Lembra que a gente trabalhou sempre com a alusão, uma questão de caminho, né? A gente usa o caminho porque isso tem uma representatividade sobre a nossa vida aqui na Terra. Quando a gente fala de caminho e tem uma representatividade com a nossa passagem aqui na Terra, nós estamos falando sobre seguir, né, uma direção e alcançar algo que é eterno. E aí você, quando fala sobre se arrepender, nós falamos de alguém que de fato veredou pelo pecado. Então ele deixou de fato ser consumido por uma vontade, por um desejo, e ele acabou concretizando um ato de pecado. Então, primeira coisa que eu quero falar para você, você pecou, você errou, teve algum comportamento que você sabe que não é da vontade de Deus. O que eu vou falar para você é o seguinte: não é fácil lidar com isso, a ânsia, né, até psicológica, você que estuda psicologia, você vai saber disso, como que o ser humano lida com a situação de debilidade, a situação de estar numa questão desfavorável ao seu comportamento, de ele ter de fato o conhecimento que errou, que pecou, é algo muito complexo, tá? Então eu não posso chegar aqui para você e falar que depois de ter pecado é muito fácil se arrepender. Pelo contrário, é muito fácil você pecar, difícil é você reverter essas questões ligadas ao seu sentimento, ao seu psicológico depois do pecado. Mas vamos lá, o que é se arrepender? Primeiro, se arrepender é diferente de você ter remorso acerca daquilo que você praticou, porque eu digo que o remorso ele não te leva a uma mudança de direção. O arrependimento, ao contrário disso, ele vai trazer um discernimento sobre o ato que você teve, a prática que você efetuou, e vai fazer com que você, de maneira racional, entenda os passos que você deu fora dessa direção e faça com que você mude a direção que você estava caminhando. Então, pecar é algo que pode acontecer com a sua vida, pode acontecer com a minha vida. Agora, nós permanecermos nessa prática do pecado é o grande problema. E aí você pode perguntar, mas como assim permanecer? Significa que se todos nós somos pecadores, é algo que nos deixa numa alerta. Agora, quando eu falo de viver no pecado, eu falo de uma vida que saiu dessa direção que a gente estava falando, desse caminho. Então é aí onde a gente começa a acender uma luz da necessidade de um arrependimento para voltar aos caminhos de Cristo. Então, eu trago sempre o exemplo de Davi. Davi, ele foi um grande homem de Deus, um homem taxado como ser segundo o coração de Deus. E aí o que eu observo na vida dele?
um homem que teve práticas muito complicadas, que se nós trouxermos para nossas vidas hoje, nós podemos observar o quê? Não é porque você tem um nível de intimidade com Deus, que você tem um nível de autoridade concedida por Deus, que você brinca com as situações do dia a dia. E aí o que foi necessário para Davi, para poder ele chegar no arrependimento? Eu creio que primeiro foi essa autoanálise acerca do que ele praticou. E eu creio que essa autoanálise começou por uma autoridade espiritual ter trago à sua mente, ao seu raciocínio, o que ele de fato fez. E quando ele racionalmente observou a sua prática, ele conseguiu discernir sobre ela. E aí, de fato, começou o arrependimento dele. Então, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele passou imune ao pecado aqui na terra, mas porque quando ele pecou, ele soube observar, reconhecer a autoridade que lhe exortou e racionalmente entender a sua prática. E aí sim ele conseguiu reverter isso tudo. Ótimo, Edvanei. A gente está falando sobre o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E eu acredito que, assim como você bem sabe, ele com certeza sabia guardar bem o coração dele. Como é que a gente faz na prática para guardar o coração? Então vamos lá, Renata, mais uma vez aqui esse bate-papo aqui, você também poderia, né, acabar nos ajudando muito sobre isso. Você é uma estudante de psicologia e uma estudante da Bíblia, você vai entender que em grande parte das menções sobre coração na Bíblia está ligado sobre a sede, né, das nossas emoções, né? Então, por conta dessa sede das emoções, nós vamos aí auferir, né, algumas coisas ligadas aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, e aí você começa a entender como guardar o seu coração. Então seria, né, a palavra que está muito na moda aí é blindar, né? Então teria que blindar o seu coração. Eu diria que a palavra blindar não é a mais adequada. Eu costumo dizer que é necessário você filtrar o que entra nessa sua sede de emoções. Porque nós estamos de alguma forma sendo atacados por inúmeras informações, por muitas coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, e isso nos tira, né, de ter um conforto em relação ao resultado que dará sobre essa sede das emoções. Interessante, né? A gente tem visto até o nosso pastor falar muito sobre essa questão dos pensamentos, a velocidade com que uma coisa que nós visualizamos, alguma coisa que nós de alguma forma colocamos de frente aos nossos olhos, como que isso de uma maneira tão veloz adentra e é internalizado. Então, para você guardar os seus pensamentos, para você guardar o seu coração em relação a qualquer coisa que venha titubear a sua vida espiritual, é você usar a palavra como instrumento para poder você fazer dos seus pensamentos coisas boas. É interessante que Filipenses 4:8 vai dizer assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então olha aí, quer blindar a sede das suas emoções? Veja aí o que você está pensando. E se você quer tirar as influências negativas acerca do que você pensa, preste atenção no que você tem posto diante dos seus olhos, o que você tem colocado diante dos seus ouvidos. Isso vai trazer uma construção positiva ou negativa na sede das suas emoções. Agora que você falou que eu sou psicóloga, eu vou falar, irmão. Então, gente, segundo a psicologia, a gente tem no cérebro um sistema chamado sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Quando você alimenta o seu cérebro com alguma coisa, o seu cérebro vai sempre pedir mais disso. Então, como é que você quer blindar seu coração se você não se alimenta da palavra de Deus todos os dias? Se você não ora todos os dias? A melhor maneira de você blindar o seu coração é mantendo ele no centro da vontade de Deus. Então, a gente vai terminar com uma pergunta muito simples. Edvanei, reconhecer a voz de Deus é muito difícil?
Então aí a gente vai ter que falar um pouco do que as pessoas veem de forma errada. As pessoas acham que para escutar a voz de Deus você precisa entrar em um transe e aí as pessoas acabam espiritualizando aquilo que não é espiritual. Então eu entendo que a Bíblia ela é a fonte primária da voz de Deus para o homem, tá? No Antigo Testamento a gente tem muito a figura dos profetas como alguém que vai colher de Deus a sua voz para transmitir ao povo, mas no Novo Testamento nós podemos observar que Jesus ele vai selar, né, um propósito de abrir as janelas dos céus para que nós possamos ter uma ligação direta com Deus. E aí Deus ele preconizou, né, então quer dizer, ele priorizou deixar a sua palavra escrita, porque é algo que o homem codifica de maneira muito clara e palpável, né? Então o homem consegue entender por intermédio da palavra a própria vontade de Deus. Então Deus ele usa dezenas de formas para falar com o homem. Inclusive nós podemos ter experiências espirituais de escutarmos de maneira audível a voz de Deus. Mas vamos lá, se nós ficarmos reféns apenas dessas experiências que são casos, né, vamos dizer, esporádicos, nós vamos acabar esquecendo daquilo que eu disse. Se a palavra de Deus é a fonte primária para comunicar ao homem a vontade de Deus, se você quer escutar a Deus, você que está nos escutando nesse momento, você quer escutar a Deus, que você possa ler e meditar na palavra, porque ela é eficaz para poder trazer de maneira cristalina a vontade de Deus para a sua vida. Inclusive deixo essa mensagem para você aqui como encerramento desse podcast. Então que você possa aproveitar o que a gente está conversando aqui, para que você possa pôr em prática isso na sua vida. Então, gente, a gente fica por aqui com mais um Fala Sério. Como você já ouviu do professor Edvanei, não deixe de ler a palavra, não deixe de vir EBD todo domingo aqui na Devec Sede. E não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. E venham para a próxima. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.